Boa tarde, meus queridos alunos. Estou gravando essa aula porque me pediram, e enfim, para ajudá-los e auxiliá-los no estudo de vocês durante esse momento aí que vivemos essa quarentena, ok? Espero que estejam bem, os familiares bem, ok? O tema da nossa aula vai ser entre rios e deuses. Olha o tema, entre rios e deuses. Ou seja, as chamadas primeiras civilizações, ou civilizações que desenvolveram à margem de rios. Ok? No caso desse vídeo especificamente, hoje eu vou focar alguns aspectos da civilização egípcia, o Egito Antigo. E numa outra videoaula nós vamos falar dos povos da Mesopotâmia, beleza? Ok? Tranquilo? Legal? Bacana? Então vamos acompanhando aí comigo. Esse vídeo vai estar disponível para você, claro. Ele está sendo gravado com essa intenção. Depois você terá uma lista de exercícios para você fazer em cima dessas ideias que vamos discutir nesse vídeo de hoje relacionado ao Egito, ok? Então vamos lá? Bem, vamos só retomar alguns aspectos. Período Neolítico, sedentarização, não há mais deslocamento daqueles grupos humanos, quer dizer, há deslocamentos, mas não tão intensos quanto foi no período anterior no Paleolítico. No período Neolítico é um processo aí de sedentarização. Esse processo de sedentarização, em função, lembram, do desenvolvimento agrícola e da domesticação dos animais, permitindo que aqueles grupos humanos se fixassem em áreas, em territórios próximos a rios. Então isso é fundamental na história. As primeiras civilizações, os rios foram fundamentais em função, sobretudo e principalmente, do desenvolvimento da atividade agrícola. É tipicamente o caso do Egito. Nós chamamos de civilização fluvial, ou seja, civilizações que se desenvolvem ao longo das margens dos rios. No caso, o Egito e os povos da Mesopotâmia, ok? Então, essa é a primeira ideia. Então, no final do Neolítico, e dados os metais, esses grupos humanos se fixam, você tem um surgimento de aldeias, você vai ter o surgimento de cidades, você vai ter surgimento de agrupamentos humanos que vão dar origem às primeiras civilizações. Certo? Em uma dessas mais brilhantes e importantes civilizações que vamos analisar, como nós falamos, vai ser a civilização egípcia, ok? Repare o título da aula, entre rios e deuses, né? São civilizações com a questão religiosa muito forte, né? O poder político. No caso do Egito, o faraó, por exemplo, exercia o poder, ele era considerado um intermediário entre os homens e Deus, né? Ou os deuses, né? Porque os egípcios eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses. Daqui a pouquinho a gente vai retomar isso aí. Então, vamos lá. O primeiro ponto importante é pensar que essas civilizações que se desenvolveram ao longo dos rios e desenvolvendo atividade agrícola, se desenvolveram na região chamada de Crescente Fértil. Veja o mapa aqui. Toda essa área verdezinha aí, ó, é o Crescente Fértil, tá vendo? Olha lá. Crescente Fértil. Você vai tomar toda essa área verde, tá visualizando? Olha aí. E aí, no caso, Egito e os povos da Mesopotâmia. Mesopotâmia é civilizações entre rios, no caso, Tigre e Eufrates. Por isso são chamadas civilizações fluviais, né? E Crescente Fértil é essa área em verde que eu te mostrava, onde nesse Crescente Fértil, ou seja, onde eles desenvolveram atividade agrícola, aproveitando as cheias e as enchentes desses rios. É o caso dos povos da Mesopotâmia, é o caso dos egípcios, ok? Vamos lá no Egito então, por volta do 3200 a.C., século IV a.C., diversos grupos humanos se estabeleceram ao longo das margens do Rio Nilo, fundando uma das civilizações, como eu disse, mais brilhantes da antiguidade, a civilização egípcia. Então, no final do Neolítico, aqueles grupos humanos tornam-se sedentários, começam a desenvolver atividade agrícola. Vale lembrar que esse desenvolvimento da atividade agrícola se dá por meio de construção de diques, canais de irrigação, para aproveitar melhor as cheias, as enchentes desses rios. No caso do Egito, o rio Nilo, né? Então você também tem um aspecto do trabalho humano envolvido nesse processo. São seres humanos trabalhando na construção de diques, canais de irrigação, utilizando as águas do rio, né, para o desenvolvimento dessas atividades agrícolas. Os mesopotâmios também, por isso essa área em verde que eu mostrava é a chamada área do Crescente Fértil.
Então, no caso do Egito, final do período neolítico, esses grupos humanos se estabeleceram. Ao se estabeleceram, vão formar aldeias, diversas aldeias. Essas aldeias serão comandadas por Essas aldeias são chamadas de nomos. Nomos são as aldeias agrícolas do Egito Antigo. E cada aldeia agrícola tem um líder, uma liderança, chamado nomarca. E por volta do século IV a.C., essas aldeias elas entram em guerra, né? Controlar a atividade agrícola, controlar o acesso à água, acesso à produção. E nessa guerra entre as aldeias, um indivíduo chamado Menés, um nomarca de nome Menés, ele vai unificar essas aldeias, se tornando o primeiro faraó da história egípcia. Então você tem um surgimento de uma civilização, né, no qual o faraó vai desempenhar um papel fundamental. Claro que eu estou fazendo recortes, vai ter a história egípcia, obviamente, nem em todo momento da história egípcia você vai ter a existência do faraó como líder político, mas enfim, nós vamos focar aqui dentro do recorte nosso do Egito. A esse processo de centralização você tem a figura do faraó. O faraó é considerado um deus, uma divindade. Nós chamamos isso de monarquia teocrática, teocracismo, certo? Então, no caso do Egito, do ponto de vista econômico, você tem o desenvolvimento das atividades agrícolas, aproveitando as cheias e as enchentes do rio Nilo, somado ao trabalho humano nesse processo de produção, né? A construção de diques, canais de irrigação deve ser o trabalho dos seres humanos. Do ponto de vista político, uma centralização política nas mãos do líder, do chefe militar, do chefe religioso, né? Faraó. E o Menés tem a prerrogativa histórica, né? Ele foi o primeiro a ser o faraó do Egito, dos outros que virão. Então, politicamente, o Egito era uma monarquia teocrática, um estado extremamente centralizado do ponto de vista político. As decisões políticas, claro, o faraó tinha auxiliares como grão-vizir, sacerdotes, militares. Por quê? Com o desenvolvimento agrícola, há uma produção de excedente, sobra, né, da produção. Nesse momento, troca, depois moeda, mas com o crescimento dessas aldeias, vão começar a aparecer divisões de trabalho, né? Imagina uma grande aldeia onde alguns vão pescar, outros vão cuidar da defesa do território, os militares, outros vão cuidar da religião, os sacerdotes, tá? Então isso é interessante, por quê? Então, recapitulando, do ponto de vista econômico, atividade agrícola predominante no Egito Antigo, uma atividade agrícola desenvolvida a partir das cheias e das enchentes do Rio Nilo, do aproveitamento das cheias e das enchentes do Rio Nilo, e o trabalho humano, somado a isso, faz dessa civilização uma das mais importantes da história, beleza? Do ponto de vista econômico. Do ponto de vista político, o Egito é um estado centralizado, governado por um faraó, onde esse faraó nada democrático, você não tem democracia no Egito Antigo durante os governos dos faraós, durante esses governos centralizados, porque as decisões não eram tomadas de maneira coletiva na comunidade. As decisões eram tomadas pelo faraó, que exercia diversas funções, militar, religiosa, política. É Deus e rei. Então isso é importante, do ponto de vista político, você ter uma monarquia teocrática. Ok? Economicamente, a questão agrícola, e do ponto de vista religioso, o politeísmo. Os deuses egípcios, que você depois vai olhar aí, vai pesquisar, eu vou dar umas dicas lá na hora da atividade que você vai desenvolver. Os deuses egípcios, eles tinham formas humanas e formas de animais. É uma palavrinha antropozoô, zoológico, animal, né, animais, antropozoomórfica. Os deuses egípcios tinham formas ou se apresentavam em formas de animais, formas de homem, às vezes misturado. Então, é uma religião politeísta, quer dizer, o que é o politeísmo? Eles acreditavam em vários deuses, sendo que os seus deuses foram representados em formas de animais e de homens. Ok? Então, agora você tem 3 pontos essenciais e chaves aí, né? A questão econômica do Egito Antigo, a questão política do Egito Antigo, e a gente está entrando um pouco ainda na questão cultural, especificamente da religião, beleza? Então, nesse momento você vai dar uma estudada, vai assistir esse vídeo, vai fazer os exercícios, vai vir comigo na aula online, né, que nós vamos fazer, que já está agendada, você vai receber um convite para participar dessa aula. Espero que você, inclusive, traga
para essa aula questões, ideias para a gente pensar, perguntas, dúvidas, ok? Essa aula vai acontecer na quarta-feira, se eu não me engano, depois você confere o horário aí, mas podemos até confirmar aqui. Essa aula vai acontecer na quarta-feira, de 14 às 14h40. É o tema da aula online, será exatamente entre rios e deuses. Por isso que eu preparei esse vídeo para que você dê uma olhada prévia, assista esse vídeo previamente, faça a leitura e os exercícios propostos lá no seu P+, né? Você vai entrar lá no P+, você já tem esse acesso, digitar sua senha, acessar lá Ensino Fundamental 2, a série e tal, vai estar lá esse vídeo aqui e as atividades propostas. Combinado? Legal? Beleza? Te espero na quarta-feira, hein? Ok? Beijo, fiquem com Deus.